Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Na última aula nós vimos um pouco sobre estruturas e sobre ponteiros. Eu vou dar mais um exemplo de estrutura para finalizar essa parte. E se você não desistiu ainda sobre esse assunto, você talvez desista agora. Então vamos apagar esse código aqui. Vamos criar uma outra estrutura mais uma vez para finalizar. Último exemplo. Então, struct empregado char nome 30 mais 1. Aí o entidade idade float salário char ativo mais um. Agora a novidade aqui, ó, struct empregado, é a mesma estrutura e eu escrevi, continuo escrevendo errado, ponteiro anterior struct empregado ponteiro próximo. Eu vou explicar isso depois. Vamos continuar codificando aqui. Struct empregado ponteiro empregado igual malloc size of de struct empregado. Muito bom. Vamos botar um valor aqui numa das variáveis. Empregado, pointer, nome, valor, size of, empregado, pointer, nome. Caramba, escrevo empregado errado a todo momento. Muito bom. strcopy, empregado, pointer, nome, Wagner. Aí, empregado, pointer idade igual a 10, empregado, pointer, salário igual a 1.23, flutuante. Vamos pegar 7, empregado, pointer ativo, inicializador. Save off, empregado, pointer ativo. Bom, strcopy. Eu estou usando o strcopy porque ele é mais fácil, mas o mais seguro é o strncopy. Para didática, né, e para velocidade ele é mais minha mão, né? Aí vamos colocar aqui empregado pointer anterior é igual a 0. Quer dizer, um ponteiro não tem, como ele é um pointer, é um ponteiro nulo, né? Não tem nada ali. E o próximo igual a 0. Vou colocar um divisor aqui. Vamos criar uma segunda struct. Aí vamos copiar para ficar mais fácil, né? Vou fazer a cópia desse cara aqui. Então vamos lá. Vou colocar empregado 2 aqui. Copiar. Aí aqui é 2. Aqui é 2. Tudo que está empregado, vamos colocar 2, que é o novo ponteiro. Vamos mudar o valor aqui. Aqui é 2 e 21. Aí nesse anterior aqui, essa é a pegadinha aqui. Já vou explicar o que está acontecendo. Empregado. Aqui, empregado 2, não esqueci de alterar.
2, aqui é 2. E aqui é empregado normal. Empregado normal, próximo. Igual a empregado 2. O que eu estou fazendo aqui? Vamos subir. Isso aqui chama-se lista duplamente encadeada. O que significa? Eu vou criar um ponteiro para esse empregado, para essa estrutura empregado, só que ele vai crescendo conforme a necessidade. Quando eu quiser colocar mais uma estrutura, eu vou fazer com que ela seja encadeada uma atrás da outra, que é esse exemplo aqui. Lista simplesmente encadeada. O que ela faz? Você tem um objeto e dentro dele você aponta para o próximo objeto da lista. Então, o primeiro objeto aqui, o item anterior é 0. Ele não tem um anterior, ele é o primeiro da lista, que é o chamado cabeça, ou head. Aí dentro dele, ele aponta para a próxima estrutura. Para eu fazer uma lista simples encadeada, é só tirar esse anterior aqui. Comentar ele, por exemplo. Aí ele só vai ter o endereço de memória do próximo estrutura. E o próximo estrutura vai ter o endereço de memória da próxima, e assim sucessivamente. Quer dizer, ela vai estar encadeada. O registro sempre vai ter o próximo endereço de memória da próxima estrutura que eu quero usar. Isso faz com que eu consiga criar listas que não têm tamanho definido. Conforme for crescendo, você vai no último item e acrescenta o próximo endereço de memória da próxima estrutura. E assim sucessivamente. Evidentemente, a última estrutura, o próximo endereço é 0. Ela não tem, ela é a cauda, como chama, o tail. Ela não vai ter um próximo endereço da próxima estrutura, porque ela é a última. Se precisar, você cria mais uma estrutura, volta na última, coloca o endereço de memória dela para ela conseguir entender, e na nova estrutura você coloca o endereço de memória do anterior para ela poder voltar. Isso na duplamente encadeada, tá? Isso, na simples você só vai avançando. Na dupla, que é esse exemplo aqui, é o que eu falei, você tem o ponteiro do anterior e do próximo. Então, a cabeça, ou head, o endereço do anterior é 0, mas o próximo é o endereço da próxima lista, da próxima estrutura, nesse caso. Aí o item 2 aqui, ele tem o endereço da próxima estrutura e da estrutura anterior, porque eu consigo navegar para frente e para trás. Por isso que chama lista duplamente encadeada. Aconselho você a brincar um pouco com isso para ter um entendimento melhor. Isso não é complicado, é só conceitual. Então vamos voltar aqui, vamos descomentar esse cara. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma estrutura, a primeira, o anterior, o ponteiro é 0, e começou com 0 também o próximo. Quando eu criei a segunda estrutura, ou o item, ou o segundo item, eu criei o segundo item, no campo anterior dele eu coloquei a primeira estrutura, aí voltei no primeiro cara e coloquei no próximo o endereço de memória dele. Parece complicado? Sim, a teoria parece ser um pouco complicada. Talvez até a minha explicação tenha sido um pouco complicada. Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho dois itens aqui, né? Um encadeado com o outro. Como que eu faço agora para navegar entre eles? Eu vou criar uma estrutura principal aqui, que vai conter os ponteiros na qual eu quero navegar. Então, registro é igual. Ele começa com o empregado, que é o primeiro cara. Que eu sei que é o primeiro. Você tem que saber qual que é o primeiro, você não pode ficar perdido. Aí faça enquanto registro for diferente de 0. Mas enquanto o ponteiro tiver um endereço de memória lá, não for nulo, faça alguma coisa. Então vamos fazer os prints aqui. Né? Printar o nome. Aí o que eu vou imprimir aqui? Empregado normal ou empregado 2? Não, vou imprimir registro. E o registro, o campo registro, que é a mesma struct dos dois, é ela que vai ser o cara que vai controlar em que posição eu estou no momento. Então, vamos lá, printf, idade. Aí registro, pointer, idade. Aí printf, salário. Registro, pointer, salário.
Tem parênteses demais, hein? Aí, printf. Vou tirar os parênteses adicionais aqui. Aí, printf ativo. Registro pointer ativo. E vamos imprimir umas linhas aqui para não atrapalhar a visualização. Aí, como eu criei dois caras lá com o malloc, isso no exercício anterior a gente acabou esquecendo. Você viu como é fácil ficar esquecendo de dar o free. Vamos dar o free no empregado. E vamos dar o free no empregado 2. Tudo bem? Vamos ver na prática agora. Ah, eu esqueci de colocar uma coisa aqui importante. Vai ficar em looping. Acertar o F aqui do float que está errado. Porcentagem. Uma coisa importante. Eu peguei o primeiro registro como empregado. Só que assim, qual que é o próximo registro? Eu não coloquei. Então tem que vir aqui e falar assim, registro é igual ao registro, que na verdade é o primeiro empregado, próximo. Quer dizer, eu peguei o ponteiro que estava lá na variável próximo e coloquei para registro. Quer dizer, agora ele está apontando para o segundo registro, porque ali dentro do próximo tem o endereço de memória do segundo registro. Vamos executar. Agora ele imprimiu correto. Tá vendo? Ele imprimiu o primeiro registro, aí depois eu falei para ele, olha, pega o ponteiro do segundo registro e coloca nessa estrutura. Aí ele pegou o ponteiro e imprimiu o segundo cara. Quando ele foi para o próximo, no segundo registro, ele pegou o registro do próximo, era 0. Aí quando bateu no while aqui, ele caiu fora. Esse exemplo que eu fiz aqui chama lista duplamente encadeada, porque ela pode ir para frente e para trás. Entendeu essa parte? Se não entendeu, por favor, volte e olhe o exercício novamente ou procure mais exercícios na internet. Isso não é difícil, é só o entendimento. O que é uma lista? Uma lista é quando você tem um item que aponta para a próxima, assim sucessivamente. O que é uma lista duplamente encadeada? Você tem um item que aponta para a próxima e ele também aponta para o anterior. Ou seja, você consegue navegar para frente e para trás da lista. Tudo bem? Ok, então vamos dar uma aliviada e mostrar alguns comandos mais simples do C. Aqueles comandinhos que você vai usar no dia a dia, talvez mais frequentemente do que struct. Né? Struct você usa, mas não é aquela coisa assim, fala, nossa, é obrigatório, tem que usar o tempo todo. Né? Não, depende da sua necessidade. Se você quiser juntar vários tipos de dados numa coisa só, você provavelmente vai usar o struct. Então vamos usar uns comandinhos mais simplesinhos aqui do C, mas que são muito importantes. Então vamos lá, vamos aprender o typedef. Typedef int, tipo int. Esse tipo int é uma coisa que eu criei. Né? Até tá com a nomenclatura esquisita aí, né? Pronto, vamos imprimir. Aqui e o return. Vamos executar. Ele imprimiu 10, como se fosse um int normal. O que aconteceu? Typedef seria um facilitador que permite que você dê nome a um tipo criado por você. Ele se parece com o define, mas o typedef mas dentro do typedef é feita uma checagem de sintaxe. O define ele só substitui um valor pelo outro. Então, se você colocar aqui um item errado, por exemplo, ao invés de int, colocar alguma outra coisa diferente, porque ele precisa que você coloque um item, um tipo válido aqui. Vou botar o C, por exemplo. Ele já ficou vermelho ali, ó, ele não reconheceu, porque não é um tipo válido do C. O outro à direita, o tipo int, eu estou criando, mas ele se baseia no tipo que no tipo do C anterior. Se não for um tipo válido, o meu tipo também não vale. Essa é a diferença do define. O define ele só vai substituir quando for compilado a erro. Não é isso? Então tá, vamos criar mais um define aqui com estruturas. Então vamos criar uma struct aqui pequenininha, né, só para ter ideia. Estamos cansados de ver struct. Né?
empregado. Estou colocando sempre o mesmo nome para facilitar o entendimento, né? Para você ver como pode fazer mais de um jeito a mesma estrutura. Só mais um item aqui, idade. Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou falar para ele assim, ó, cria um tipo para mim. Eu não gosto de ficar escrevendo esse struct toda hora. Então, type def. Qual que é o tipo que eu quero aqui do C? Eu quero que o tipo struct simplesmente seja referenciado como funcionário. Simplesmente referenciado como funcionário. Toda vez que eu disser funcionário, eu estou dizendo que é struct empregado. Então vamos lá. Funcionário igual. Vamos inicializar já direto aqui para não perder tempo. Lembra da inicialização? Com chaves, cada item separado com seu tipo. Wagner 22. Ponto e vírgula. Vamos dar um print. Print, nome, funcionário, nome, F, idade, funcionário, idade. Tudo bom? Vamos apagar aqui o que não usa mais. Vamos executar. Ah lá, imprimiu direitinho. Nesse caso aqui, o struct virou um tipo, como um int ou como um char. Você não precisa escrever struct na frente, porque o type def fez a substituição de tudo que é struct empregado para funcionário, como se fosse um sinônimo. Vamos fazer de um outro jeito. É o mesmo exemplo, só que de uma outra forma. Você pode colocar o type def logo no início. Ao invés de colocar struct e depois o type def, você pode colocar o type def logo de cara aqui, ó. Type def. Pronto. Pode tirar ele aqui de baixo. Ah, só que eu esqueci de dizer que o nome é aqui embaixo, né? A estrutura chama empregado, mas ele já definiu uma. Assim que ele foi criado, já definiu uma variável, já definiu um nome de variável aqui, funcionário. Tá vendo? Vamos executar. Tá vendo? O mesmo resultado. Facinho, né? Vamos agora para o enum. Enum também é como se fosse um define junto com o type def. Ao invés de fazer referência a um número, você pode utilizar o nome dele para colocar o valor. Como assim, né? Como que o enum parece um type def com define? É dessa forma aqui, ó. Vou colocar os exemplos mais clássicos aqui. Enum é um comando. Eu vou dizer para ele que chama cor, o tipo enum. Aí aqui dentro, eu vou falar para ele assim: azul, maiúsculo, que é constante, né? Você não muda ele. Branco e verde. Em seguida, eu vou falar para ele assim: ó, crie uma variável desse tipo. Enum cor, cor. Criação de variáveis enum é a mesma coisa do struct, né? Só que você põe enum. Na prática, os comandos são muito parecidos à sintaxe. Aí esse cara, a cor, eu vou falar para ele assim: cor é igual a azul. Você viu que eu não coloquei número, nem referência de posição, nem nada. Só disse azul. Agora eu vou fazer um if aqui. If cor é igual a azul. Se eu escrever azul direito, vai funcionar. Printf, azul. Aí eu vou mandar imprimir um número. Esquisito, hein? Cor. E vou arrumar azul aqui. Muito esquisito esse enum, hein? Vamos executar para ver. Ele imprimiu 0. O que aconteceu aqui? No enum, você consegue criar uma lista com o qual você consegue manipular nomes e não números. Azul aqui começa com 0, branco com 1, verde com 2 e assim sucessivamente. Só que você pode vir aqui e alterar essa numeração. Vamos colocar aqui 11, por exemplo. Você pode botar um número, né, e facilita o entendimento. Você pode botar 11 aqui, você pode colocar 22 no branco.
A partir do primeiro número, do primeiro item que você colocar um número, ele faz a numeração para baixo. Então, o branco agora é 12, verde é 13. Mas se eu colocasse branco igual a 30, o verde seria 31. Então, você pode mudar isso à vontade. Vamos executar uma vez. Viu? Imprimiu 11, porque azul no enum está valendo 11. Isso é só uma forma de você... Às vezes é mais fácil você colocar um nome para referenciar alguma coisa do que colocar um número. Igual o define, em vez de você colocar tamanho da string e como um número, como 31, por exemplo, você põe o nome, tamanho da string. Assim que você vê o que está escrito, você entende melhor do que botar um número. Isso é um facilitadorzinho, né? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Outro exemplo também. Vamos deixar o 11 ali e vamos criar uma outra variável, só que o inteiro. Int nrCor igual a 0. Tá aqui. Aí cor igual a azul. Aí aqui embaixo vamos colocar nrCor, que é um int, igual a cor, que é um enum. Assim você consegue colocar o valor em algum lugar. Então vamos lá. Ao invés de colocar cor igual a azul, vamos testar o int. nrCor é igual a 11. Vai imprimir azul. Vamos ver se funciona essa maluquice aqui. Ah lá, funcionou. O int agora vale 11, porque o enum cor tinha o conteúdo 11. É doido, né? Você vê o enum com certa frequência, principalmente em configurações que você não quer ficar dando número e sim nome aos itens de configuração, você usa bastante. Ou qualquer outro tipo de lista de valores. É muito mais fácil, às vezes, entender o texto do que o número. Tudo bem? Vamos fazer um outro aqui. Union. Ele serve para colocar vários tipos de dados em uma única variável, mas somente um tipo é válido de cada vez. Então, vamos ver o exemplo para entendimento. Vamos apagar esses caras aqui. Nessa aula aqui eu estou mostrando vários pequenos itens de uma vez, que são itens simples e dá para juntar tudo, né? O entendimento deles deveria ser fácil, não são tão difíceis de entender. Então, union, tipos. Aí eu vou colocar vários tipos diferentes aqui, porque é para isso que ele serve. Aí vamos botar um char. Vamos botar um int. Vamos botar um float. E vamos falar assim. Union, tipos, é igual a tipos. Aí tipo é igual a 1. Lembra que 1 na tabela ASCII é 49? Você já vai ver porque eu coloquei 1 aqui. Char, caractere, pula linha, tipos caractere. Vamos imprimir todos os itens do Union ali. Número. Pula, tipos número. F, decimal. Linha, tipos, decimal. Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, ele imprimiu o caractere 1 e o número 49, que é o da tabela ASCII decimal. E o decimal imprimiu 0. O que é válido nessa estrutura aqui é só o char. Como o char ele é bem menor que o int, né, pelo menos metade do int, então qualquer caractere que eu colocar aqui, provavelmente o int vai entender ali o binário dele, mas não conte com isso. Tá? Porque os dados são compartilhados na mesma memória, mas vamos ter que saber qual é o dado que será válido. Se você somar aqui, ó, vou fazer uma coisinha aqui, ó, printf. Tamanho. Porcentagem D. Vamos pegar qual que é o tamanho dessa estrutura aqui. Vamos executar uma vez. Olha lá, o tamanho é 4.
Por que que o tamanho é 4? Se tem char, se tem int, porque ele pegou ali de todos os três, qual que tem o tamanho maior? Provavelmente é o float. Então o float usa 4 bytes. Então esse union usa 4 bytes. Mas na hora de você utilizar, você tem que saber qual é o caractere que você está querendo se referenciar, senão vai dar erro. Vamos fazer mais um aqui. Mais um exemplo. Então, struct, estrutura. Vamos botar um char nome. 30 mais um. Vamos botar uma entidade. É o que nós já conhecemos. E aqui dentro do union, vamos botar essa estrutura. Então, struct, estrutura, estrutura. Tá bom? Agora o union tem 4 tipos diferentes de dados aqui. Então, vamos deixar aqui com caractere 1 e só vamos imprimir os novos itens. printf, nome, pular linha, tipos, estrutura, nome. Já está cansado de saber a nomenclatura, né? Quando é estrutura. Vou ficar repetindo. Idade, porcentagem D, pular linha, tipos, estrutura, idade. Vamos ver. Olha lá. O char, que é o que nós usamos, é 1. O int acabou virando 49, mas não conte com isso o tempo todo. O decimal é 0, o nome virou 1, porque ele está compartilhando a mesma memória. Como é um char, né, eles acabaram compartilhando ali. Idade é 0, apesar de ser um int, ele está dentro da estrutura. E o tamanho máximo virou 36, que provavelmente é o tamanho da estrutura. Tá vendo? Você até consegue compartilhar em itens diferentes o mesmo valor, mas isso não conta muito com isso, tá? Você tem que fazer testes para ver se o que você está fazendo vai funcionar. Eu tenho, em uma ocasião, eu já utilizei o Union, que era para um sistema que retornava 50 códigos diferentes vindo no dispositivo. E o formato era o código e logo em seguida havia um tipo de dado. Havia uns 50 códigos que retornavam int, uns 10 mais ou menos que retornavam a mesma struct, né? E se me lembro bem, uns 30 que retornava char, e o valor era 0 ou 1, que era ligado e desligado para alguma coisa. Então, nesse caso, para não ficar criando 100 variáveis ou mais, eu utilizei o union porque o primeiro código dizia o tipo de dado. Por exemplo, vinha o código acionar. Aí o acionar, em seguida, era a estrutura. O código desligar, em seguida, era um int. O código ligado ou desligado era um char. É mais ou menos isso daí. Então, o union, além de economizar espaço, eu conseguia reter todos os tipos de dados de retorno numa coisa só. Então, foi o único lugar que eu usei e foi muito bem sucedido. Até agora não achei necessidade de usar em outro lugar. Mas aí depende muito do projeto e do que você quer fazer. Muito bem. Vamos agora ver um pouco de funções de string, que como a string é uma coisa muito importante em C, tem várias funções que trabalham com ela para fazer várias coisas. Você, por exemplo, já aprendeu como inicializar a string, que é com o comando main_set, que ele é genérico, na verdade. A copiar com strcopy e strncopy. Mas tem outros comandos que fazem outras coisas, que são necessários como se fosse um número. Então vamos lá. Então char dados, char pointer, né, dados, é igual uma string com dados para fazer teste, ponto. Aqui, se viu o para errado, vamos manter o português correto, comandos e para, né, comandos. Então vamos dar um printf aqui. Qual que é o tamanho dessa string? Nós já aprendemos, mas vamos de novo. Tamanho da string. Vou dar linha, strlen, string language, já aprendemos, dados. Isso aqui mostra a quantidade de bytes. Viu? Tem 37 bytes a string ali. Não sei se você já tinha aprendido.
Um outro comando, concatenar uma string. Então vamos lá. Vamos tirar uma parte da string aqui. Retirei uma parte da string. Vamos mostrar qual que é a string. Vamos tirar aqui. Vai mostrar a string e o tamanho. Aí em seguida nós vamos usar o comando strcat, que é string concat, concatenado. É dados e fazendo isso aqui. E a string que eu quero. Há só uma modificação. Como ele é um char pointer aqui, ele virou uma constante, né? Eu não consigo alterar o valor dele. Eu tenho que colocar como uma string com tamanho definido. Então vamos tirar o pointer. Ele só aponta para a memória, ele não permite que altere, né? Nesse formato aqui, char pointer. Então, 100 caracteres acho que é o suficiente. Então ele vai concatenar a string aqui. Aí vamos imprimir de novo o resultado. E vamos imprimir algumas linhas aqui depois para facilitar a visualização. Tudo bem. Viu? A string começou com 25. Uma string comandos para 25 posições. Depois, para fazer teste, 37 posições. O strcat concatenou a string. Tem também o strncat. Nós podemos usar. Vamos fazer aqui. O strcopy, strcat e outros comandos, eles sempre tem um ou outro que tem a quantidade de bytes copiados. Eu sugiro que você utilize sempre os strncopy ou strncat, que evita aquele estouro de memória. Por mais que as pessoas achem que o strcopy é mais fácil, tem um parâmetro a menos, mas pô, pegar o tamanho da string enche o saco, às vezes eu não tenho fácil, mas ele é mais seguro. Você vai evitar problemas futuros se você fizer isso. E aqui, ó, talvez você não tenha percebido, mas eu posso botar um strlen de uma string. Ele vai me dizer o dado. Então, vamos executar de novo. Aqui ficou repetitivo, mas é porque... Olha lá, tá certinho. Ficou repetitivo, mas é porque eu estou colocando uma string fixa. Geralmente você vai ter uma variável. Então é muito mais fácil colocar. Tá bom? Então, e comparação de string? Isso existe em C? Existe. Como a string é a coisa mais importante em C, tudo para ela é bem feitinho. Vamos colocar aqui. Char pointer dados igual a teste. Aí int 1 igual a 1, original, né? Int 2 igual a 2, tá vendo que é tudo string, hein? Não é int, é char, né? O int também funcionaria, você pode até fazer um teste aí. Vamos manter, né, bonitinho. Vou botar pointer, para não ter que ficar sabendo o tamanho. Char 2, char 3 igual a 3. Aí int i igual, int i é igual strcompare, comparação de string, dados, que é o que eu defini ali em cima, e a palavra teste. Agora vamos colocar um printf, string 1, string 1 igual a string 2. E o i. Já vou explicar isso aqui. Aí vamos colocar i é igual a strcomp 1 e 2. Aí printf string 1
menor que string 2. Aí o próximo. I é igual a strcomp 3 e 2. Aí printf string 1 maior que string 2. Tá bom, vamos ver essa maluquice aqui. O que aconteceu aqui? O string comp, ele faz a comparação de string, mas ele retorna um número para dizer se foi bem sucedido ou não e que tipo de cálculo que ele conseguiu achar. No caso, assim, se você tiver duas strings iguais, o strcomp ele retorna 0. Se você tiver que a primeira string é menor do que a segunda, ele retorna -1. Se você tiver que a primeira string é maior que a segunda, ele retorna 1. É como se ele fosse assim, igual é 0. Se a primeira é menor, então é negativa, ele vai para a esquerda, -1. Se a primeira é maior, ele vai para a direita, +1. Então essa é a comparação que ele está fazendo aqui. Ele sempre retorna um número, 0, -1, 1 para dizer se é igual, se é menor ou se é maior. É facinho, né? Em geral, você usa muito igual. Você quer que o strcomp seja igual a 0. Menor ou maior, também é outra coisa que eu não vi com muita frequência, não. O strcomp ele também tem a comparação por quantidade de bytes. Você pode dizer aqui, ó, strncomp e fala para ele, eu quero que você compare os 3 primeiros bytes, por exemplo. Os 3 primeiros bytes. Vamos executar? Ele falou que é 0, tá ok, são iguais. Bom, acho que por enquanto já está ok. Vamos ver mais sobre strings na próxima aula. Senão fica muita coisa também, né? Então, obrigado. Por favor, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber atualizações. Até mais.